Oi, jornadeiros, bom dia! Paz de Cristo a todos vocês, como vão? Devido a algumas demandas, passamos 2 dias sem estar postando aqui a nossa jornada, mas continuamos firme. Estamos aqui, hein? Quase encerrando o capítulo 13 e agora vamos ao versículo de número 45. Se você lembra bem, na jornada anterior nós falávamos sobre nada como um dia após o outro. Paulo, no dia anterior, havia sido ignorado pelos judeus. No dia seguinte, aliás, na semana seguinte, no sábado seguinte, mais precisamente, quase toda a cidade para ouvir o que o apóstolo tinha a dizer, né? Então você veja, num sábado rejeitado, no outro uma cidade para ouvi-lo. E aí veja o que aconteceu a partir do versículo 45, que diz assim, ó: Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então você veja que os judeus estavam trabalhando, né, contra aquilo que Paulo estava ministrando. É interessante que tem pessoas que nem entram no reino dos céus e também nem deixam os outros entrarem. Há muita gente que é assim, nem ela quer entrar, não entra, estando as portas dos céus abertas, e nem deixa os outros entrarem. Você tem que tomar cuidado com essas pessoas, viu? Muito cuidado com essa gente, porque há pessoas que nem estão interessadas em entrar, e também para aqueles que querem entrar, ela faz de tudo para comprometer a salvação daquelas pessoas. Por isso que você tem que tomar cuidado com as suas companhias, com as suas amizades, até pessoas que elas se dizem cristãs, que têm o título de evangélicos. Você tem que tomar cuidado porque tem muita gente que não é comprometida com o céu, com a eternidade, com o reino de Deus. Nem entra e nem deixa os outros entrarem. São verdadeiros críticos da obra, críticos da mensagem do evangelho. São pessoas que carregam a Bíblia, têm tempo de igreja, mas, na verdade, ela tem uma ideologia contrária à verdadeira fé cristã, aos verdadeiros princípios cristãos. Critica a igreja, critica pastor, critica posicionamento, critica determinados trechos bíblicos, porque ela interpreta da forma dela, do jeito que se adequa à maneira dela de pensar. São pessoas que nem entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrarem. E, infelizmente, aqueles imaturos, fracos na fé, acabam acompanhando essas pessoas, acreditando em tudo que elas dizem e levando em conta o tempo que elas têm de religião. Não, essa pessoa, pelo tempo que ela tem, ela deve saber o que está dizendo e o que está fazendo, e acaba acompanhando essas pessoas. Muito cuidado com isso. Seja uma pessoa madura o suficiente e busque essa direção, esse discernimento no Espírito Santo, para você saber diferenciar entre o certo e o errado, em quem está na carne e em quem está no Espírito, em quem está sendo usado por Deus e em quem está sendo usado pelo diabo. Você não pode seguir todo o vento de doutrina, não. Então, muito cuidado, porque tem muitos religiosos que nem entram e nem deixam os outros entrarem. Era o caso destes aqui, que estavam contradizendo a pregação de Paulo. E aí, no versículo 46, diz assim: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os judeus. Até aquele momento, Paulo estava sendo brando com os judeus, porque Paulo estava vendo que havia uma possibilidade deles receberem o evangelho. Mas quando Paulo e Barnabé perceberam que eles estavam contradizendo o evangelho, contrariando a palavra, Paulo foi mais incisivo. Tem momentos que a gente tem que ser brando, mas quando a gente vê que realmente tal pessoa está querendo atrapalhar o reino e a obra, você tem que ser mais duro, ter um posicionamento mais firme, mais incisivo. Você não pode ser aquele bobinho, aquela bobinha que não é, sim, não. Você tem que se posicionar. Então chegou uma hora que Paulo e Barnabé deixaram a brandura de lado e foram mais incisivos. Bom, era necessário pregar primeiro a vocês. Como vocês não quiseram e não se acharam dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios e acabou. Então você tem que ter posicionamento firme. Então tem momentos que a gente vai lá, é brando, chega, não quer mais, acabou. Aí você tem que se posicionar. Eles fizeram isso, né? Voltaram-se para os gentios, 47, ó. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios,
para que sejas de salvação até os confins da terra. Então Paulo entendeu qual era a missão dele. Deus me colocou para a luz dos gentios. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o caminho para a vida eterna. Eu estou firme nesse caminho. E você sabe o que é que você está fazendo? Você sabe por que você está buscando a Deus? Por que precisa congregar uma igreja? Você sabe o que você está fazendo dentro da tua igreja? Você sabe o que você está fazendo no Evangelho? Você sabe qual é o teu lado, qual é o teu posicionamento? Paulo sabia. Versículo 49, aliás, 8, né? E os gentios, ouvindo isto, esse posicionamento firme de Paulo, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, quando os gentios ouviram aquele posicionamento firme de Paulo em defesa da fé e da missão dele para com eles próprios, a Bíblia diz que eles se alegraram e louvaram a palavra de Deus. As pessoas precisam de líderes, de cristãos que tenham posicionamento firmes e que não sejam, desculpe a expressão, molengas na fé, mas que sejam pessoas que realmente sabem o que querem, não têm medo de se posicionar, defendem o Evangelho, defendem a fé cristã, defendem o nome de Deus, defendem o reino de Deus, custe o que custar. E assim Paulo se posicionou, e eu vou dizer para você, aquele posicionamento de Paulo inspirou aqueles irmãos, fortaleceu mais ainda a fé deles. É isso que acontece quando você se posiciona no reino de Deus. A tua coragem, a tua ousadia inspira mais ainda a fé de tantas e tantas pessoas. E que você assuma verdadeiramente a sua posição em Cristo. Amém? Vamos orar? Não esquece de deixar o seu like aí, comentar e compartilhar, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos, e que essa mesma ousadia que temperava a vida de Paulo, teu servo, que seja a mesma ousadia que nós venhamos possuir, Pai. O Senhor precisa de pessoas que verdadeiramente se posiciona no teu reino, na tua obra, em defesa da fé e dos valores e da missão cristã, Pai. E essa pessoa está aqui para cumprir esse propósito. Eu oro para que elas sejam cheias do teu Espírito Santo, consequentemente cheias de ousadia. Assim nós te oramos em nome de Jesus e você sela dizendo amém. Amém? Vamos adiante, a jornada continua.